relatórios de inteligência que mostram que tem Hezbollah aqui dentro do Brasil, Hamas aqui dentro do Brasil. Atuando já? Atuando, lavando dinheiro na tríplice fronteira do Brasil, Paraguai e Argentina, ali em Foz do Iguaçu. Cara, isso é em muito Minas grave. Gerais tem empresas lavando dinheiro por Hezbollah, inclusive pessoas que são nas listas aí internacionais de terroristas, que têm o CPF deles em empresas aqui no Brasil. Então, é óbvio, o Brasil é uma rota de tráfico de armas e tráfico de drogas, que isso abastece e financia o terrorismo. Então, essa é uma questão que nós brasileiros temos que resolver. E quando você vê o Lula reticente com relação a isso, ele está fazendo gesto para quem? Para essas organizações criminosas. Está fazendo gesto para o PCC. Está fazendo gesto que não tem como não o argumento não dele entender. é que os Estados Unidos ou qualquer outro país poderia Isso é ferir, mentira, isso é entrar mentira. aqui para combater o terrorismo. Isso é mentira, não tem a menor possibilidade disso acontecer. Não, ele usa essa irreal isso? Ele usa a narrativa do medo, Vilela, exatamente para poder fazer média com esse segmento que vota majoritariamente nele. Todo mundo cita aí, dá um Google aí, vocês vão ver, o 2022, como é que as cadeias ficaram em festa quando o Lula foi anunciado presidente da República. Por quê? Lembra um diálogo do Marcola que vazou, um áudio? Com o PT nós tínhamos diálogo cabuloso. Aí com esse governo Bolsonaro, esse diálogo veio a público em 2019, com o governo Bolsonaro a gente não tem mais esse diálogo. Já transferiram, os cabeças das facções criminosas para presídios de segurança máxima, presídios federais. Então tem que ser isso. E dá para fazer. Eu vi ali como é que funciona em El Salvador. Lá um país pequeno lá? conseguiu. Eu tive lá. Qual que é? Eles fizeram algumas coisas que nós já começamos a fazer. Que foi mudar a legislação penal. Lá são várias coisas, mas a lógica era a mesma, tá? O Vilela lá são chamadas pandilhas, que são as organizações criminosas que tem aqui no Brasil. Que eram essas organizações criminosas que dominavam territórios. Então, eles tinham que recuperar esse território. E como havia um modus operandi dessas quadrilhas, havia uma hierarquia, eles eram uma espécie de empresa do crime. Eles eram um governo paralelo que impunham suas leis naqueles locais. Então, assim, eles criaram lá um crime de pertencimento a uma organização criminosa. Então, simples fato de você ser identificado como pertencendo a uma pandilha daquela... São tatuagens, né? Isso também ajudava a identificar. Ajudava a identificar. Lá, por exemplo, tinham facções criminosas que quando você via tatuagem que eram gotinhas no rosto do vagabundo, sim, aquilo era a quantidade de policiais que ele já tinha matado. Cara. Aí tinha alguns desenhos que identificavam, essa aqui é da pandilha A, essa aqui é da pandilha B. Então eles criaram eles mudaram a legislação penal, criaram esse crime de pertencimento a uma facção criminosa e começava a pena com 20 anos de cadeia e sem direito a nenhum benefício de progressão de regime, essas coisas. Aqui a gente fez isso agora, recentemente. Eu até ajudei a construir, junto com o Derrit, foi o relator desse projeto na Câmara dos Deputados. O Lula, por medo de ser vinculado a um defensor de bandidos e não defensor das vítimas, como nós somos e defendemos o cidadão de bem, ele acabou sancionando as partes principais e hoje, no Brasil, você pertencer a uma organização criminosa também começa uma pena de 20 anos de reclusão. A gente mudou o percentual da pena que a pessoa tem que cumprir para ter direito a uma progressão de regime, por exemplo. Nós mudamos os critérios para audiência de custódia, ou seja, que essa porta giratória que o marginal rouba, tem 100 inquéritos por roubo de celular, o cara pega o roubo de celular de novo e é solto no mesmo dia na audiência de custódia, isso vai acabar. Agora é uma espécie de... um critério lá que é uma habitualidade criminosa. Então, apesar da pessoa não ter uma condenação transitada em julgado, porque ela só é reincidente quando ela comete um crime, novamente, ela é condenada a segunda vez, já tendo uma condenação transitada em julgado anteriormente. Agora não, se o cara é um criminoso habitual, o juiz já pode, ao invés de conceder a liberdade provisória para ele, manter ele preso. A gente criou o crime autônomo de porte de fuzil, que não tinha. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, no final de 2024, eles entenderam que o fuzil era um instrumento de trabalho do traficante de drogas. Porque numa situação em que um cara foi condenado por tráfico de drogas, portando um fuzil também, ao invés de eles considerarem isso um crime autônomo, ou seja, o cara vai responder pelo tráfico de drogas e pelo porte ilegal de fuzil, fuzil não é para fazer eles coisa boa, consideraram que esse aqui era um instrumento para garantir a atividade final dele. Então, ao invés de ter uma pena maior, ele tinha um aumento da pena do crime de tráfico de drogas. Então, hoje não, o cara responde pelo tráfico de drogas, pelo porte ilegal de fuzil e por pertencer a uma organização criminosa. E o chefe de uma organização criminosa, só nesse tipo de crime, pode chegar a ter 80 anos de condenação. Então, assim, é para nunca mais sair. Isso tem que passar um recado para quem quer continuar investindo nessas atividades criminosas, porque se for pego, vai ser preso e não vai sair. Vai ter que continuar se enfrentar a polícia, vai ser neutralizado. Tem que ser assim mesmo, como aconteceu no Rio de Janeiro. Não dá mais, ninguém suporta mais essa situação.
E não tem, é indefensável. A gente tem que defender o direito de ir e vir das pessoas, a soberania da pessoa sobre o seu celular, sobre a sua bolsa. Isso tem que acontecer. Hoje no Brasil, a gente tem cerca de 200 mil mandados de prisão em aberto que não foram cumpridos. E por que não foram? Porque por causa da impunidade. Você não consegue investigar, a pessoa foge, você não tem número de policiais suficiente, você não tem tecnologia o suficiente para auxiliar as polícias. Enfim, então é uma série de fatores. E você tem, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, Vilela. Nós temos 43 mil presos no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Sabe quantas pessoas só a polícia militar prende por ano no Rio de Janeiro? 46 mil. Então, olha como é que é a porta giratória, olha como é que é a impunidade. Vai ter que construir presídios, sim. São aproximadamente... A tua experiência lá, eles construíram presídio. Eles construíram em menos de um ano um presídio que é o CECOT, né, o Centro de Combate ao Terrorismo, que eles enquadraram essas facções criminosas lá como terroristas. Então, as pessoas só foram colocadas lá e a criminalidade despencou. El Salvador tinha 128 homicídios, tinha a taxa de homicídio, né, de 128 por grupo de 100 mil habitantes. Hoje eles têm